Salve pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nesta semana a Argentina virou novamente o centro das atenções. E olha que eu nem estava querendo voltar nesse assunto toda hora, mas não tem como, né? O que eu falei que ia acontecer está acontecendo aceleradamente. A casa começou a cair para o Milei e a sequência dos fatos já está mostrando que esse discurso aí de um milagre econômico é só fumaça. Agora, como sempre acontece nesses casos, já tem gente querendo tirar o corpo fora, fingindo que não teve nada a ver com isso, tentando já ensaiar um discurso ali para poder não ter que se justificar. E é justamente nesse momento que a gente precisa começar a cobrar a fatura de todos que venderam esse terraplanismo econômico como se fosse ciência, de todos que bancaram a ideia de que o Milei estava reerguendo a Argentina, porque quando a situação ficar ainda mais feia, e ela vai ficar, não vai sobrar ninguém para segurar essa bucha. E cada um vai correr para salvar a própria pele, ou vão continuar enganando as pessoas para não terem que justificar o que defende ali indo para o buraco novamente. Assim, gente, a primeira questão que eu queria tratar aqui é por que eu falo tanto aqui, por que eu estou falando da Argentina, né? Por que eu volto nesse assunto com frequência? Primeiro, porque existe uma curiosidade natural, já que a gente está lidando com o primeiro presidente assumidamente anarcocapitalista do mundo. O anarcocapitalismo é uma doutrina que se espalhou muito pelas redes sociais, ganhou muitos adeptos, criou muitos seguidores fiéis e, sinceramente, é um público extremamente difícil de dialogar. Toda vez que eu toco nesse assunto aqui, seja no Twitter, até no Instagram também, é uma chuva de ofensa gratuita, gente que não suporta ouvir o contraditório, gente que não consegue sequer manter um convívio social minimamente saudável. Inclusive, gente extremamente arrogante, sem nada para ser arrogante, já que boa parte do que eles estão defendendo em termos econômicos é pura furada e pseudociência. Então, é claro que esse tema desperta interesse, porque há um tema em alta, tem muita gente querendo entender o que significa, o que significa ter um governo desse tipo, e segundo também, porque eu preciso falar disso, porque fora da propaganda ideológica que é feita em cima dessa ideologia, fora o pessoal que tenta vender o Milei como exemplo para aplicar no Brasil, quase ninguém comenta com outro olhar. Existe ali um quase silêncio, uma ausência de análise crítica, por isso que eu sinto que eu tenho a obrigação de oferecer uma voz divergente, mostrar o outro lado sempre que tem gente tentando vender um mundo que não existe. Deixar claro que as coisas não funcionam desse jeito mágico que eles tentam pintar. E o terceiro ponto é bem direto. Muita coisa que eu já falei aqui está acontecendo. Boa parte das previsões que eu fiz em relação à Argentina está se confirmando uma atrás da outra. E isso reforça as premissas que eu venho adotando, mostra que a minha análise tem fundamento e que não é chute. Então, se eu estou vendo acontecer exatamente o que eu estou alertando, é óbvio que eu vou reforçar esse ponto. Eu vou repetir, eu vou bater nessa tecla, porque a cada novo acontecimento fica mais evidente que essa aventura anarcocapitalista era uma ilusão. E aí vem o primeiro ponto para a gente começar a avançar um pouco nesse comentário, né? A Argentina está indo para o buraco, de novo. Falei com vocês que essa ideia de que o plano do Milei tinha dado certo, que era um sucesso, que a Argentina estava se recuperando, era uma farsa. Sempre falei que era insustentável, que as premissas do Milei estavam erradas, e está acontecendo exatamente isso. Saiu nessa semana a notícia de que o governo da Argentina vai intervir no mercado de câmbio para segurar a disparada do dólar. Por que isso está acontecendo? Lá atrás, quando o Milei pegou aquele empréstimo com o FMI, eu já tinha avisado. O grande problema da Argentina não era questão de subsídio, não era questão de não ter superávit fiscal, da questão do orçamento. A questão é falta de dólares. A Argentina é um país altamente dolarizado desde os anos 90, tem uma economia dependente de produto industrializado de fora, nunca conseguiu criar um fluxo ali consistente de entrada de dólar, nunca conseguiu ter muitas reservas, e o plano do Milei não resolve esse problema. Eu já tinha falado que aquele dinheiro do FMI não ia tampar esse buraco. E aqui, é até bom lembrar aquela frase famosa do Ciro, né? Pão é trigo, trigo é dólar, né? Que ele vai falar do caso do Brasil, que é o seguinte, se o dólar sobe, o pão sobe porque o trigo que a gente compra ali para poder fazer esse pão é comprado em dólar. Então, a gente tem um efeito na inflação e exatamente esse raciocínio, essa lógica que acontece com a Argentina, só que com um contexto diferente, né? Até porque o trigo que a gente compra aqui muito vem de lá também. O Ciro está usando isso para explicar a inflação no Brasil, mas a gente também entende isso no caso da Argentina, né? Quando o dólar sobe, a inflação sobe junto e a economia entra em dificuldade. Isso aconteceu lá inúmeras vezes, inclusive até no próprio governo Milei, no início do governo. Como eles não têm um fluxo positivo de dólares, eles não têm grandes reservas, eles estão se endividando cada vez mais em dólar. E isso era uma pedra cantada, só que o governo ele partiu da premissa equivocada de que bastava cortar a quantidade de moeda em circulação para segurar a inflação. Junto a isso,
Veio um ajuste fiscal violentíssimo com a ideia errada de que o ajuste traria tal confiança e isso resultaria em investimento. E esse ajuste derrubou a demanda, derrubou o investimento e jogou a economia da Argentina no chão. As medidas para tirar o peso de circulação estão detonando a atividade econômica. O dólar voltou a subir, a economia está sendo sufocada, os juros estão subindo de forma vertiginosa e a Argentina pode estar caminhando para uma recessão. Há um colapso no crédito simplesmente porque os bancos precisam aumentar os juros para poder cumprir com novas regras, já que tem menos dinheiro para emprestar. Essas novas regras, inclusive, já estão gerando calote na Argentina, que eu já falei com vocês. Já tem muito tempo empresas ali dando calote a rodo, batendo recorde de falência. E os bancos ainda precisam aumentar as captações para poder operar, o que tira dinheiro da economia argentina também. O regime de bandas cambiais, que é o regime atual deles, já está sendo pressionado, o dólar lá, o valor do dólar já está chegando no teto. O país está altamente endividado em moeda externa, uma dívida que aumentou com o governo Milei, aumentou vertiginosamente com o governo Milei. E como ele não tem fluxo de dólar entrando para pagar essa dívida, e as reservas elas estão abaixo, inclusive das metas acertadas com o FMI, a situação complica. Inclusive, essa decisão desesperada aí de intervir no mercado de câmbio é uma violação das regras do acordo com o FMI. Então vamos ver se eles também vão continuar fechando os olhos a mais uma violação, porque eles já tinham violado antes, inclusive, né? Por conta de questões ideológicas e por conta de apoio eleitoral ao Milei. E, em resumo, o cenário é esse, um cenário de instabilidade e a Argentina está na beira do abismo. O Milei está desesperado. Às vésperas das eleições legislativas ali em outubro, vai ter uma eleição também na província de Buenos Aires, que é um pouco antes. A popularidade dele está despencando. Tem um escândalo de corrupção grave estourando ali no colo dele, o escândalo que eu comentei na semana passada. E há um risco de derrota eleitoral e agora a gente entra na fase do fim da feira e do salve-se quem puder. E por meses, a imprensa brasileira usou o Milei como vitrine. Você pega ali os editoriais da Folha, do Estadão, do Globo, colunista de economia da CNN, da Globo News, todo mundo repetindo a mesma cantilena, que o Milei era um exemplo para o Brasil, que estava mostrando coragem para cortar gasto, para fazer ajuste fiscal, que ele fazia lá o que a gente não tinha coragem de fazer aqui. O senhor Tarcísio de Freitas, inclusive, usando o Milei como exemplo. Essa é a narrativa vendida aí para legitimar a agenda que eles defendem há décadas. Só que agora, com a realidade mostrando que o plano do Milei é um desastre, que a economia está afundando, que o milagre argentino vai virar pó, a conversa já começa a mudar. Outro também, que se usava do senhor Milei aí como exemplo, o senhor Romeu Zema. O que o senhor Romeu Zema está falando agora? E aí, de repente, não é mais sobre ajuste fiscal, coragem liberal, agora é sobre o esoterismo do Milei. Agora a gente tem que lembrar que ele fala com o cachorro morto, que ele se acha um messias. Tudo aquilo que já se sabia na eleição e que foi convenientemente ignorado vai voltar agora como desculpa para tirar o corpo fora. E aí eu quero lembrar, eu falei que seria assim, tá? Eu falei que ia dar errado, eu falei que a agenda não ia sustentar, eu falei que ela ia fazer água e que quando isso acontecesse, iam tentar se proteger falando que não foi liberalismo de verdade, que o Milei não foi liberal o suficiente. E é exatamente o que está acontecendo agora. O senhor Fernando Urich com capinha de vídeo, com vídeo falando que as reformas funcionam. Eu falei que era insustentável. E aí foi um festival de lorota. O câmbio está estabilizado, não existe mais brecha cambiária, ajustou o fiscal, o risco país está caindo. E aí criaram a imagem de um milagre argentino, só que tudo isso era espuma, porque sem fluxo de dólar, sem reserva, com um país altamente dolarizado, qualquer estabilidade seria provisória. Eu falei com vocês que era insustentável. E aqui está o ponto que denuncia a falta de reflexão desses analistas de cartilha aí. Venderam como se o simples fato ali de cortar dinheiro em circulação fosse suficiente para resolver a inflação, que é só você fazer um ajuste fiscal violento que vai vir investimento. E aqui a gente entra num ponto que é importante, né? Existe uma narrativa que é insistentemente repetida, só que ela já foi desmentida pela realidade inúmeras vezes, que é a ideia de que o governo precisa ter uma política fiscal responsável, fazer superávit primário, cortar gastos, que automaticamente vai vir os investimentos, porque a confiança aumenta. E aí, essa política responsável geralmente não é cobrar imposto de quem mais precisa, aumentar a tributação sobre os mais ricos, não é você corrigir distorção em termos de subsídio, é você tirar do pobre, é cortar auxílio do pobre, cortar a política social, cortar a educação, cortar dos deficientes, né? Então, assim, isso não tem sustentação empírica nenhuma. O próprio caso argentino mostra isso de forma escancarada. O Milei
entregou superávit primário e, em vez de atrair investimento, ele empurrou o país para uma recessão. Por quê? Porque assim você reduz a demanda da economia e você tira a capacidade de gasto do setor privado. Ainda, junto desse ajuste fiscal brutal, ele implementou uma política de retirada de moeda de circulação da economia. Essa bobagem de achar que controlar a quantidade de dinheiro em circulação resolve a inflação, e eles vendem isso como se fosse algo sério. Isso é tão grosseiro que nem os economistas do mainstream, aqueles que eu mesmo critico em vários pontos aqui, eles defendem isso. Desde os anos 90 já existe consenso na macroeconomia, mesmo na dominante, de que o Banco Central não controla a quantidade de moeda, ele controla a taxa de juros. A lógica é simples. O Banco Central, ele persegue uma meta de inflação ajustando juros e não mexendo na quantidade de dinheiro na economia. Essa visão de que a inflação é sempre resultado direto de quanto dinheiro está circulando já caiu faz tempo, mas o Milei continua insistindo em governar com essas ideias atrasadas e essas pessoas continuam a propagar essas ideias, mesmo elas estando erradas. E o resultado é trágico. É um ajuste fiscal violento, é uma economia estrangulada, é uma demanda sendo retraída e a recessão voltando a se instalar. E mesmo assim, os propagandistas da pseudociência austríaca vendem como se fosse sucesso. E aqui uma outra coisa. Quantos aí venderam que a Argentina ia ser o país que mais crescia no mundo por conta de previsão do FMI? Quantos aí vendem aí que a Argentina está crescendo mais que a China? Agora eu faço a pergunta para vocês. O FMI previa ali um crescimento em volta de 6,5% para a Argentina nesse ano. Vocês acham que nesse cenário isso vai se confirmar? O que eu falei com vocês? É mais uma que eu vou acertar, tá, gente? E aí, para completar, o próprio Fernando Urich já começou a vir com essa desculpa aí de que o governo argentino está imprimindo dinheiro, né? Já está começando a ensaiar a pular fora, né? E é como se fosse uma contradição em relação ao que o Milei prometeu. Só que isso mostra, mais uma vez, o desconhecimento básico de como as coisas funcionam. O que aconteceu foi o seguinte, eu já expliquei aqui para vocês. O governo argentino tinha título vencendo agora e ele está trocando esses títulos por títulos que vencem mais para frente porque eles querem tirar dinheiro de circulação. Só que para você fazer isso, né, o cara tem que aceitar. Quem tem o título, ele tem que aceitar. Então, muitos dos títulos que eles tentaram trocar para o futuro, pagando mais juros, criando mais despesa no futuro, ele não conseguiu. E aí o cara que está com o título vencendo, ele foi lá e tem que pagar. E todo esse gasto do governo, inclusive esse, é criação de moeda. E é assim que funciona o gasto público. Não tem nada de misterioso ou de contraditório nisso. O problema é que ao invés de entender a dinâmica real, eles preferem continuar vendendo uma visão de cartilha sem aderência nenhuma à realidade. E aí começa a coreografia de sempre, né? As narrativas para pular fora do barco. Nesse caso do Urich, agora o papo é de que o governo está trocando os pés pelas mãos, que a crise política minou a confiança, que há um desespero eleitoral contaminando as respostas do Milei ali, que isso compromete a idoneidade e a viabilidade das reformas. Só que aí eu faço uma pergunta, né, gente? Se lá atrás, 2 meses atrás, as reformas funcionam, as reformas são um sucesso, por que agora elas estão dando errado? Os fundamentos delas não são tão sólidos? Por que a questão eleitoral, o ruído eleitoral, uma acusação de corrupção ali, vai botar em xeque todas essas reformas aí que estavam funcionando, né, gente? Então, assim, vamos ser claros aqui, o que está acontecendo é uma forma de blindar uma teoria que nunca funcionou, porque o roteiro é sempre o mesmo. Quando surgem dados supostamente positivos, uma queda temporária ali da inflação, um superávit fiscal, um respiro no câmbio, aí a agenda é um sucesso e a prova de que ela funciona. Só que quando tudo vai para o buraco, a justificativa é outra. É porque o governo se desesperou, porque tem eleição, porque surgiu denúncia de corrupção, e aí é um mecanismo clássico para proteger uma pseudociência de refutação. E aqui está a diferença. Desde o início eu falei com vocês que não ia dar certo, que não funcionaria, que o plano era insustentável. Eu não estou ajustando a teoria, eu não estou ajustando as coisas aqui para tentar salvar a narrativa. Eu estou mostrando as consequências previstas que estão acontecendo diante dos nossos olhos. E se eu errasse, eu ia encarar o meu erro, eu ia corrigir o meu erro e ia seguir em frente. Já eles fazem o contrário. Quando convém, vendem a cartilha ideológica como verdade absoluta, quando desmorona, inventam desculpa para não admitir que a teoria falhou. E isso é o mesmo filme que a gente viu com o Macri, inclusive. E para não deixar dúvida, eu vou propor uma tarefa. Salvem tudo. Printem capa, texto editorial, post, análise de todo mundo que está bajulando, que bajulou o Milei, que falou que estava funcionando. Guardem, deixem guardado, salvem as páginas na internet, porque em pouco tempo esse pessoal vai se esconder, vai apagar, vai fingir que nunca defendeu isso. Então guardem isso, porque já já todo mundo vai estar fugindo do barco e a gente vai ter que cobrar essa fatura. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa reflexão. Vou deixar minhas redes na descrição, meu canal no Telegram, meu canal no WhatsApp, meu servidor no Discord, entrem lá. Vou deixar uma página no Substack também, vai ficar aqui na descrição. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.